Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então, fique com a gente, já estamos no ar. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, defendeu a realização de campanhas de conscientização e parcerias entre instituições nacionais e internacionais de forma a globalizar a discussão e especificar as ações contra a desinformação. A mensagem foi enviada por meio de um vídeo para a 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Acompanhe. Ladies and gentlemen, as a representative of the Brazilian Bar Association, I would like to contribute to the discussion on the negative impact of disinformation and on human rights today. This debate represents the global effort to protect and promote the vitality of human rights. For this, we have at least two challenges to meet. It is necessary to globalize the importance of protecting human dignity and localize our democratic practice in the most different realities, always respecting the social culture and ethnic difference between countries. We have the ethical duty of strengthening the democratic debate and make the public space safer, freer, and with more truth. There is no democracy without the free circulation of ideas and information. However, the freedom of thought is also a great responsibility. The dissemination of false information is a serious problem because it distorts reality and contaminates public opinion with speech. There are dangers to the democratic rule of law. It is essential, therefore, the promotions of awareness campaigns and the partnerships between national and international institutions in order to globalize the discussions and specify the actions. I'm sure that in this debate, we will play a central role of defending the responsibility of information and in the tireless search of the humanization in all countries. I wish you all an excellent work. A Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Nacional foi recebida pelo ministro do Trabalho e da Previdência, José Carlos Oliveira, para tratar, entre outras pautas, de questões relativas à instabilidade de sistemas do Instituto Nacional de Seguridade Social e à suspensão de prazos no âmbito do órgão. A Comissão de Direito Previdenciário esteve conversando com o ministro do Trabalho para que a gente pudesse levar algumas demandas da advocacia. A gente tem sentido muito com a instabilidade dos sistemas, tanto o sistema Meu INSS, que é aquele que está disponível para os segurados, quanto o sistema INSS digital, que é o da advocacia, o que permite os protocolos e requerimentos online. Nós solicitamos ao ministro maior transparência e um cuidado especial com relação às estabilidades, né? Então, que o sistema realmente fique disponível e seja confiável. Também solicitamos a questão das perícias e a importância de que a gente tenha mais peritos disponíveis para tentar agilizar e antecipar a realização dessas perícias administrativas, assim como que seja permitido o que já consta na MP 1113, a entrada do requerimento de auxílio-doença e de benefício por incapacidade já com a juntada de documentação para agilizar a análise, antecipar a concessão desse benefício e permitir, inclusive, como já está previsto na legislação agora, a viabilidade da análise documental sem necessidade eventual de alguns casos em que não precisaria comparecer presencialmente, poderia ser análise documental. Outro pedido que a gente fez foi maior transparência nos motivos de bloqueio da advocacia na questão do acesso ao INSS digital. Mudando de assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil sediou o Encontro Nacional dos Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil, que contou com a participação de especialistas e autoridades no assunto. Acompanhe na entrevista. Dia 26 de junho foi o Dia Internacional de combate à tortura e de apoio às vítimas da tortura. E hoje nós estamos recebendo um evento internacional com a presença da Organização Mundial de Combate à Tortura, a OMCT, com a presença do GAJOP e de outras organizações que integram o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, nosso Sistema Nacional de Combate à Tortura, e também comitês estaduais de prevenção e combate à tortura. Para nós que temos inscrito, né, na nossa lei maior, que é o nosso estatuto,
a proteção dos direitos humanos, a promoção da justiça social é de fundamental importância, porque a OAB, o Conselho Federal, a Comissão Nacional de Direitos Humanos está diretamente implicada com o combate e a prevenção à tortura no Brasil, né? Então, o objetivo desse encontro é promover uma troca de experiências para que a gente possa pensar, refletir maneiras de aprimoramento do nosso Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Agora, por exemplo, nessa reunião da manhã, a gente acabou de ouvir o Juan, que é do mecanismo do Uruguai, que é um mecanismo referência no mundo. Então, ele trouxe várias perspectivas em relação ao Sistema de Prevenção e Combate à Tortura. Os vídeos com depoimentos do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, do presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcos Vinícius Furtado Coelho, publicados pelo canal do YouTube do Consultor Jurídico, ultrapassaram em poucos dias a marca de 93 mil visualizações. Na ocasião, eles trataram do papel da advocacia na retomada pós-pandemia e as contribuições do judiciário na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. O que existe no Brasil, e que é um fato presenciado diariamente, é que há uma grande vontade da advocacia de fazer uma retomada. Passamos por anos que nos distanciou da sociedade, da cidadania, da prestação do jurisdicional, mas isso está sendo observado pela própria ordem, um grande levante da advocacia em fazer esse resgate. Não há um cidadão ou uma cidadã brasileira que vá atrás da prestação jurisdicional se não seja através da pena e da voz da advocacia brasileira. Então, há uma nova advocacia no Brasil, há uma ressignificação do advogado, da advogada brasileira na prestação do seu munus, que é público, e é isso que nós queremos. Nós queremos o avanço, nós queremos a redignificação da advocacia e essa será certamente a nova advocacia brasileira. É fato que esse grande avanço compulsório de tecnologia, não só na advocacia, mas em todo o sistema de justiça, ele trouxe avanços que hoje são necessários e a ordem tem estado também presente para levar a advocacia e inserir a advocacia nas novas modalidades de acesso à justiça. É claro que a tecnologia ela tem uma dinâmica muito mais acelerada, mas nós estamos fazendo frente a esse avanço e fazendo com que a advocacia brasileira siga essa vanguarda. No Brasil, como no mundo, sempre que ocorreram situações de criminalização da atividade política, de forma generalizada, afastou-se bons quadros da vida pública. E isso, sem dúvida alguma, diminuiu a qualidade da representação popular. Quando o Poder Judiciário passa a verificar que não pode ter preconceito nem criminalizar a atividade pública, isso vem em benefício da democracia, em benefício do bom exercício da vida pública em nosso país, sem dúvida alguma é algo que se verifica no atual momento. O Poder Judiciário brasileiro tem dado contribuições muito firmes na defesa da democracia, do Estado de Direito. Mais recentemente, percebe-se também que o Poder Judiciário viu a necessidade de preservar as garantias constitucionais do cidadão e também as prerrogativas dos advogados, que são instrumentos de defesa desses cidadãos. Indo neste caminho, o Poder Judiciário contribui de forma muito positiva para a melhoria do cenário democrático e político do Brasil. No site do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, você também encontra as principais notícias da advocacia, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Veja outros destaques desta última semana. Um dos destaques do site da OAB é o encontro entre o presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Em reunião, eles trataram sobre a proximidade do tribunal com a OAB, o novo painel do advogado no processo judicial eletrônico e as melhorias na sala do advogado no tribunal. Para Simonetti, abre aspas, o ministro Emanuel é um magistrado com a alma de advogado, oriundo do 5º Constitucional. Hoje está emprestado ao TST. É sensível e transparente no trato com a advocacia, conhecedor da rotina profissional do advogado e de suas demandas.
Essa proximidade e essa integração com a OAB serão motores a suplantar as dificuldades da pandemia. Fecha aspas. O presidente do TST também concedeu entrevista ao site da Ordem. Segundo ele, abre aspas, temos o claro objetivo de consolidar as relações institucionais entre o Tribunal da Justiça Social e a OAB. É nesse intuito que qualificamos o acesso dos advogados aos sistemas da Justiça do Trabalho e, neste encontro, apresentamos as mudanças ao presidente Beto Simonetti, que representa a categoria tão importante na mediação entre a sociedade e o Poder Judiciário. Fecha aspas. Outro assunto em destaque no site trata de mais uma importante vitória para a advocacia brasileira. Após apontar falha na técnica legislativa na revogação de dispositivos do Estatuto da Advocacia que garantiam a imunidade profissional ao advogado em relação às manifestações no exercício da profissão, a Câmara dos Deputados reconheceu o erro e a previsão voltará ao texto da Lei 14.365 de 2022. Em ofício assinado pela Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, a OAB apontou que o Congresso Nacional não teria votado os dispositivos. Esses e outros assuntos você confere no site da Ordem dos Advogados do Brasil, em oab.org.br. Mudando de assunto, o Congresso Nacional rejeitou na última semana a maior parte dos vetos do presidente da República a trechos da lei que alterou o Estatuto da Advocacia. Retornaram à norma, portanto, os limites e critérios para busca e apreensão em escritórios de advocacia. Desta forma, a advocacia celebra mais uma vitória conquistada para a categoria e que vai repercutir também para a sociedade diante das garantias e proteção de atuação profissional. Eu gostaria de registrar a presença no plenário do Congresso Nacional, acompanhado do deputado Fábio Tradi, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, do Estado do Amazonas, presidente do nosso Conselho Federal, deputado Fábio Tradi, a quem concedo a palavra também para o registro. Senhor presidente, muito obrigado pelo registro. É o que eu faria e agora com uma carga maior de exaltação da importância da presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, ele que vem com a sua diretoria para reforçar a necessidade de rejeitarmos alguns vetos que opõem obstáculos ao livre exercício da advocacia. Afinal de contas, a advocacia é fundamental para a legitimação do Estado Democrático de Direito. A quem interessa fragilizar a advocacia, por isso esta casa tem o dever moral de dar uma resposta à sociedade no sentido de mostrar de que lado está, e o lado desta casa é o lado da liberdade, é o lado das franquias democráticas, é o lado dos pressupostos do Estado Democrático de Direito. São instrumentos que sempre vocalizaram e expressaram a luta da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje liderada com muito brilho pelo colega advogado, presidente Beto Simonetti. Portanto, a conclamação a todos os congressistas: derrubemos todos os vetos que impedem o livre exercício da profissão de Santo Ivo. Viva a advocacia brasileira! O que está em discussão aqui, primeiro, é uma garantia constitucional, cláusula pétrea da Constituição, que é o amplo direito de defesa. A hora que você possibilita a violabilidade sem critério de um escritório de advocacia, você compromete não a atividade do advogado, você compromete o exercício do amplo direito de defesa do cliente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a inviolabilidade ela não é absoluta. O que esses itens que estão destacados fazem é regulamentar as condições para que um escritório possa ter uma busca e apreensão. Vamos lá. Quem pode ser contra um dispositivo que diz que o escritório de advocacia só pode ser violado se houver indícios do cometimento de crime? Quem é contra isso, senador Randolfo? É a favor que o escritório de advocacia seja violado, mesmo sem nenhum indício de cometimento de crime.
Como pode, e eu tenho certeza que a maioria dos policiais do país não se incomodam com a presença de um representante da OAB, na certeza de que não irão a um escritório cometer qualquer arbitrariedade no exercício de o cumprimento de uma ordem de busca e apreensão. Não tem nenhum sentido esse debate, porque a violabilidade é possível desde que preenchido determinados critérios. Quando alguém defende retirar esses critérios, o que está permitindo é a violabilidade de um escritório sem razão nenhuma, sem fiscalização, sem limites de atuação daquele que irá cumprir a ordem judicial. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. No quadro OAB Eventos de hoje, a gente destaca mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, realizada pela Escola Superior de Advocacia Nacional. A temática desta vez tratou da decisão parcial de mérito e efetividade. Confira. Já em relação agora às decisões parciais de mérito, o que nós devemos lembrar? Que ela é como se fosse uma sentença parcial. E, portanto, em relação a essa parte do processo, ele está extinto. Esse pedido é julgado e essa parte se encerra. E, portanto, nós poderemos ter vários prazos de rescisória ao longo do processo. Um prazo para a decisão parcial de mérito transitada em julgado, que se inicia desde logo, essa é a posição que prevalece na doutrina, apesar do disposto no 975, ou seja, aqui o legislador não foi claro naquilo que quis transmitir. E nós teremos um prazo de rescisória da sentença final. Não faz sentido a gente considerar que o prazo é só da sentença final. O professor Rafael pode argumentar comigo nesse sentido, porque vamos imaginar, professor Rafael, uma decisão parcial de mérito no ano de 2021. E aí nós temos uma sentença final proferida em 2025. Como é que nós vamos contar o prazo da rescisória só de 2025? Então, essa decisão parcial de mérito de 2021 terá muito mais do que 2 anos para a rescisória. Isso não faz sentido também do ponto de vista sistêmico. Então, a doutrina tem entendido que é da própria decisão parcial de mérito transitada em julgado. Então, atenção aos advogados nesse sentido, da gente não ler aqui só a letra fria da lei e a gente entender o próprio sistema. Honorários, esse também é um ponto interessante na decisão parcial de mérito. Afinal, cabe ou não a fixação de honorários nessa decisão interlocutória? E mais, vai haver ainda a sucumbência recursal no julgamento do agravo de instrumento? Bom, nós sabemos que a regra para a sucumbência recursal é que se houver honorários na decisão recorrida, caberá então sucumbência recursal no julgamento do recurso, atendendo, claro, aqueles requisitos que o STJ já fixou, né, no sentido do recurso não ser provido, né? Mas aqui, no caso da decisão parcial de mérito, o que nós temos que lembrar é que, apesar de ser uma decisão interlocutória, ela tem conteúdo de sentença e, portanto, deve sim ser fixados honorários em relação a esta parte do pedido. Esse, inclusive, é o enunciado número 5, novamente, do Conselho da Justiça Federal. Me parece muito correto esse entendimento. Afinal, se em relação a danos morais já houve uma condenação, vamos imaginar, de R$100 mil, já há direito a honorários de 10 mil em relação a esta parte do pedido, porque os honorários finais vão ser só em relação aos outros pedidos. Se nós não permitíssemos isso, nós acabaríamos prejudicando os advogados, porque os honorários finais da sentença terão por objeto os demais pedidos. A OAB Nacional transmitiu ainda no YouTube o webinar de treinamento para utilização do Sistema de Requisição de Pagamento Ágil, conhecido também como CIREA. O software tem a finalidade de otimizar a tramitação das demandas coletivas na fase de cumprimento de sentença e execução e acelerar a expedição dos ofícios requisitórios que originam os pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor. Acompanhe. Esse treinamento
do Sistema de Requisição de Pagamento Ágil, o CIREA, que hoje nós traremos aqui para a advocacia brasileira, ele tem como objetivo trazer uma familiaridade inicial para os advogados e para as advogadas de como mexer nesse sistema, qual que é a utilidade desse sistema, o que esse sistema pode facilitar a vida da advocacia, né? Então, como o nome do sistema diz, Sistema de Requisição de Pagamento Ágil, ele tem uma finalidade, que é agilizar a expedição dos ofícios requisitórios, seja precatórios ou RPVs. Surgiu da ideia de que nós precisamos, diante ali da limitação que a Justiça enfrenta, principalmente nas ações coletivas, de conseguir expedir um grande número de requisições de pagamento, a gente possibilitar que os advogados e as advogadas possam assumir um papel de protagonista nesse procedimento, né? E possam minutar as requisições de pagamento e, com isso, agilizar a expedição desses ofícios requisitórios e conseguir que os seus clientes possam receber mais rapidamente o que lhes é devido. Com o aprimoramento da prestação jurisdicional, com a participação direta da ordem permitida neste consórcio pelo TRF da Primeira Região, nós estaremos a cumprir sempre o nosso papel. E são através de parcerias sérias como essas, republicanas, que a OAB cumpre a função constitucional, que é a de garantir a cidadania aos brasileiros, reiterando a indispensabilidade da advocacia para a administração da justiça. Isso é uma compreensão que eu vejo em todos os atos de Vossa Excelência de generosidade e atenção com a advocacia. E o nosso esforço, doravante, é de manter o diálogo permanente com todo o sistema de justiça, demonstrando a partir de iniciativas que atendam não somente às necessidades da advocacia, mas que garantam o acesso à justiça jurisdicionada, como dizia há pouco. Portanto, finalizando essa minha brevíssima participação aqui nessa inicial, eu encerro dizendo que ganha o advogado, ganha a justiça e ganha o cidadão, porque o protagonismo do advogado ficará em evidência nessa fase de requisição e que o que antes levaria muitas vezes mais de um ano para se executar, hoje pode ser executado em meses ou mesmo em dias, como mesmo já me foi provado pelo TRF da Primeira Região. Portanto, muito feliz por poder dividir este momento histórico entre a advocacia e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A OAB da Bahia, por meio da subseção de Itabuna, realizou mais um evento voltado à prática da advocacia. A temática tratou do direito hospitalar e contou com a participação de especialistas no assunto. Do nosso projeto inicial é mostrar o que o direito médico tem de diferente para todos os advogados, para a comunidade de um modo geral. Então, a gente já conseguiu atingir esse ponto. E o segundo ponto importantíssimo é a necessidade de desenvolver outras habilidades. Então, eu também vivo isso, dessa questão da gestão, das ferramentas de gestão no dia a dia. E a senhora trouxe assim, uns conceitos bastante interessantes. O primeiro dele é que os advogados têm muita dificuldade de entender a questão dos processos, sem ser um processo judicial, mas do processo como fluxo, como funcionamento, entender que um hospital, uma clínica ou qualquer outra empresa é uma estrutura viva, que não adianta só aquele momento inicial e você não conhecer realmente, não estar ali convivendo, conhecendo todas as questões do funcionamento, que são justamente os processos, né? Dentro da LGPD a gente está trabalhando isso o tempo inteiro, a gente tem que conhecer, no caso específico, da questão dos processos que estão relacionados a dados pessoais, né? Quando se trata do direito hospitalar, você tem que conhecer de uma forma mais abrangente. Você vai conhecer não só focado para a questão dos dados pessoais, mas é muito importante a questão do estipular prazos, então você utilizar metodologias de gestão que a maioria dos nossos colegas não estão habituados. Então, hoje a gente sabe o que é um ciclo PDCA, o que é um ciclo W, né, 2H, e outras ferramentas que são importantes para até uma gestão do próprio escritório, talvez poderia já utilizar, mas que não se é ensinado isso na sua formação. E quando a gente se depara com a situação de
assumir um trabalho desse dentro de um direito hospitalar, que você se depara com a gestão e foi formado apenas por contencioso, realmente vai ter essa dificuldade. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!